Em seguida, 391.
sua voz este salmo que fala a respeito da segurança daquele que confia em Deus. Que tremenda palavra, segurança. Vivemos em um ambiente de insegurança, mesmo? Estamos inseguros acerca de muitas coisas, mas o que confia no Senhor tem segurança. Essa segurança espiritual atrás da qual você anda, essa segurança espiritual que o homem precisa, sem a qual não pode viver feliz. Deus quer comunicar ao seu coração essa segurança, e nós vamos ler agora esta promessa. Leamos: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faça bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor como se praticam a maldade. Mas haverá sobre Israel. Deus abençoe esta porção às nossas almas. Ser como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Esta promessa é para quem confia no Senhor. Nós vamos orar neste momento. Juliano Pedrosa, nosso seminarista, vai orar a Deus por nós agora. E agora estamos, Senhor, reunidos mais uma vez, unindo o Senhor a Ti, para que nós possamos, Senhor, buscar-nos a Ti, ó Pai, e aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa segurança. E nós sabemos, ó Pai, a quem procurar. É o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dirige. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nesses instantes aqui, que vamos ouvir a Tua palavra. Que ela possa tocar aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos sair daqui alegres e contentes, porque sabemos que o Senhor reina em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Abençoa-nos e guarda-nos, Senhor, de todo mal. Eu orei em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Podem sentar-se, queridos irmãos. Obrigado. Classe das crianças funcionando até 5 anos. Então, se você tem aí uma criancinha até 5 anos, leve-a à classe. As professoras estão lá com as crianças. Próximo sábado haverá o intercâmbio das mulheres cristãs em ação com a igreja, ou com as mulheres cristãs da Igreja Batista em Jardim Ângela. Saída 19 horas e 30 minutos aqui da igreja. Estará pregando o irmão Marcos Bevilá. Todos os irmãos são convidados. Eu gostaria muito de estar presente lá, mas em razão do casamento de um parente nosso, uma priminha nossa, está se casando nesse sábado e devemos estar lá para dar esse apoio ao casal e à família. Então estaremos nos dirigindo para esse casamento. Por esta razão, podemos acompanhar os irmãos, as irmãs neste intercâmbio. Quem puder ir no sábado acompanhar as mulheres cristãs em ação, será muito bem-vindo. Nós recebemos aqui da Harvard University um cartãozinho do irmão Eglon de Moraes. Salmo 128, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz serás e te irá bem. Querido pastor Haroldo, igreja, aqui poderia ser melhor se estivessem aqui. Conto com suas orações. Um grande abraço, Eglon. Nós gostaríamos também de estar lá com ele, não é isso? É muito bonito aqui. Vamos deixar depois lá uma vista do campus da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Ele está hospedado na número 105 da Austin Street, em Medford, em Massachusetts.
02155, Estados Unidos da América. Quem quiser escrever para ele, está aqui o endereço, e também uma vista da Universidade de Harvard, que, por sinal, é uma obra dos batistas norte-americanos. Eles começaram essa escola, e cabe aos batistas terem lançado as sementes da maior universidade do mundo. Nós fazemos isso com muita humildade, fazendo mais do que a nossa obrigação. Não é isso? Nosso dever fazer. Fazer bem, fazer para Deus, fazer para a glória de Jesus Cristo. Podemos fazer, por que não vamos fazer? Então, fiquei encantado, uma coisa linda, viu? Eu acho que ainda vou orar a Deus para me mandar lá um dia. No Memorial de Moraes, é muito bonito. Eu gostaria de conhecer, e existe lá o emblema. Depois ele vai nos contar aqui com o ideal dos primeiros batistas que fundaram a escola. E a escola era fundada, sabe para quê? Para ensinar a ler a Bíblia. E um dos deveres dos professores, era assinado. O professor, para ser contratado, tinha que assinar um termo de responsabilidade pelos alunos. E na segunda-feira, irmãos, o professor começava a aula com o texto da escola dominical de domingo, que vocês aprenderam lá. Faziam realmente a peito fino. O aluno da escola tinha que saber o que estava acontecendo na igreja. E o professor, por certo, tinha que estar na igreja também para poder saber. Então a escola e a igreja andavam paralelamente para a glória de Deus. Mais tarde, infelizmente, o sistema americano divorciou a escola da igreja, e realmente muitas das coisas ruins que acontecem naquele grande país é devido a esse afastamento de grande parte da sociedade americana da palavra de Deus. Mas a semente que os batistas lançaram lá, os frutos perduram até o dia de hoje, com muitos benefícios para, eu diria, para o mundo inteiro. Não, o brasileiro lá estudando, e vai gente do mundo inteiro por esta sementinha. Vamos dizer isso com humildade, porque isso aumenta a nossa responsabilidade. Nós podemos realizar se desejarmos realizar. O irmão Carlos Eduardo Lucato está colando grau agora na Universidade, na Unicid. Carlos Eduardo Lucato, tem mais formantes de 98, a Unicid convidam Vossa Senhoria e família para assistirem solenidade formal. Colação de grau, 12 de abril, amanhã, pois, às 20 horas, o local é Via Funchal, endereço Rua Funchal 65, Vila Olímpia, perto da Imbibi. Os irmãos que quiserem, puderem, estar lá neste ato de uma conquista intelectual importante. Nós parabenizamos o Eduardo por esta vitória, e que ele coloque este título acadêmico aos pés de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, para o louvor do nosso Deus. Eu preciso dar uma palavra agora ao pastor Adolfo Bianchi, pastor da Congregação Batista de Vila Nova York. Prometi-lhe a palavra logo no começo do trabalho, porque ele ainda vai se deslocar lá para a congregação. Então eu convido o pastor Adolfo a vir à frente. Ele tem uma informação a dar à igreja e um apelo a fazer à igreja. Boa noite, irmãos, amados visitantes. Como os irmãos sabem, nós estamos na campanha para a aquisição de uma propriedade, né? Nós recebemos um desafio, que era a venda daquelas 20 cotas, e nós estamos chegando na reta final, né? Estamos precisando apenas de 3 cotas. Só que, como nós continuamos a orar, os irmãos estão orando também juntamente, nós recebemos por último uma outra proposta muito boa, um terreno bem próximo da congregação. Ele mede 360 metros e custa R$45 mil, e ele facilita. Então qual a minha palavra nesta noite? Ele facilita da seguinte forma: nós damos 25 e damos 5 de 4. 25 nós já temos, 1 nós já recebemos da igreja, precisamos mais 5 parcelas de 3. Esse benefício das 20 cotas nós podemos deixar para a igreja mãe, para que ela compre o seu terreno, porque eu sei que os irmãos têm plano. Só que eu preciso do apoio dos irmãos, né? Preciso ver se consigo levantar 5 parcelas, né, de 3 mil, para nós então amanhã darmos o ok para o proprietário
e, claro, todo aquele cuidado com a documentação para depois homologar, tudo isso será, nós vamos ter um cuidado, né? Não vamos fazer as coisas assim a olho, mas eu preciso já ter esta informação para amanhã já dar o ok ou não para o proprietário. Então, já estive conversando com o pastor Haroldo, é um plano muito bom, né? Pelo menos nesta parte, aqueles irmãos que estavam um pouco preocupados com a economia, né? Está meio aí, algumas novidades que podem surgir, desta maneira os irmãos não estariam preocupados. Então eu preciso levantar essas 5 parcelas de 3.000, ou a título de empréstimo, a congregação está disposta e em condições de devolver também, né? Nós já temos planejamento nesse sentido, ou a título de doação, o irmão fica à vontade. Então eu vou fazer uma consulta agora, rapidamente. Nós estamos fazendo isso agora à noite, que faz parte da vida da igreja, né? E gostaria que o irmão não ficasse aí tímido, né? Olha, eu poderia só dar 100, ou poderia só dar 200. Nós vamos lá juntando. Se nós tivermos, irmãos, 10 pessoas dando 300, levantamos os 3.000. Se nós tivermos 20 dando 150, levantamos também. Se tivermos 5 dando 600, levantamos também. Então toda a quantia é bem-vinda, e eu gostaria de estar anotando e depois procurando o irmão, para amanhã então podermos já dar o ok para o proprietário e já cuidar, né, dos últimos procedimentos, né? Porque nós estamos com vontade mesmo de comprar um imóvel, porque faz parte do plano de qualquer congregação, para depois até cuidar da organização da igreja e darmos continuidade. Nós estamos bem animados. Para isso, eu gostaria de estar conferindo se temos esse apoio, essa participação dos irmãos. Volto a dizer, qualquer quantia bem-vinda, a título de doação ou empréstimo. O irmão fica à vontade, eu estarei anotando. Então temos essas pessoas que poderiam nos ajudar. Preciso de 5 parcelas de 3, e o irmão estará então firmando. Eu vou dar então 5 de 200, vou dar 5 de 500, vou dar 5 de 100. Fica à vontade. Temos esses irmãos? Nós temos. Alguém pode ser até uma quantia mais baixa, não há problema. Pensem bem. Sabe que eu poderia já anotar agora? Não temos ninguém se manifestando? Ninguém? Bom, quiserem me procurar, então depois estaria... Acho que os irmãos entenderam bem. Se alguém quiser colaborar, são 5 parcelas do valor que você puder. E essas parcelas serão lhe devolvidas depois com juros normais e poupança. Como se estivesse fazendo uma poupancinha pessoal, ao mesmo tempo ajudando a congregação, tá certo? Não é uma doação, é um empréstimo que você fará. Então, logo a congregação quite as 5 parcelas, ela ficará livre para ir devolvendo esses recursos. Bom, então se você gostaria de participar, fazer até uma poupancinha forçada para você mesmo, para chegar no fim do ano com um dinheirinho, né? Do Natal, né? Isso, guarda-vinho. Então é o seguinte, corrigidinho, você não vai perder o valor do seu dinheiro e ajudará a congregação. Se nós conseguirmos 10 pessoas dando 300, 5 parcelas de 300, depois é devolvido. Se conseguirmos 20 dando 150 e assim por diante, tá bom? Eu sei que os irmãos foram apanhados agora, assim de surpresa, mas como o negócio corre urgente, nós precisamos pelo menos informar a igreja que existe essa possibilidade e que se os irmãos se mobilizarem, nós vamos ter o terreno comprado em boas condições, paguinho em 5 meses, tá bom? Então é o seguinte, está feito o convite, nós já falamos com a diretoria também, já passamos o recado, estaremos orando a Deus para que Ele mova os nossos recursos, e se alguém tiver algum retorno durante a semana, você vai fazer a sua continha, você vai fazer os seus cálculos, e você nos dá o retorno, você liga para a igreja e diga, deixa o recado, olha, fulano e tal, eu vou contribuir com 50 reais, 5 parcelas de 50 por mês, estou emprestando esse dinheiro. Ele fica dizendo que é empréstimo. Como nós fizemos quando compramos o nosso, fizemos assim também. Muitos irmãos emprestaram, não precisamos pedir para banco, nem para ninguém, pagamos o terreno e depois devolvemos. Todos receberam de volta o seu dinheiro por legítimo, tá bom? Então pense, volte para casa, ore a Deus, e se houver essa possibilidade, você nos dá o retorno. Viu, pastor? Eu estou aqui. Vou anotar tudo o que acontecer, eu passo para o irmão imediatamente. Então eu só queria dizer que ainda na semana passada eu estive na Embracom para ver se apressava, né? Com 16 cotas, se eles já poderiam nos liberar 45 ou 50 mil reais. E devido a essa pressão, eles estão prontos para liberar. Então amanhã à tarde eu tenho uma reunião com o Miranda. Então, conforme a reação dos irmãos aqui, eu ia dizer,
dizer, não vamos pegar pela Embracon, vamos comprar de outra maneira. Mas se eu não tiver esses 3 mil, eu tenho que comprar pela Embracon. Estão entendendo como é que é? Porque eles agora querem liberar, mas quer pressa, para nós cuidarmos da papelada e já cuidar com eles. Essa é a minha dificuldade, por isso que eu estou trazendo com mais rapidez para os irmãos. É isso aí, pastor. Nós entendemos assim também, que temos que compartilhar com a igreja, não é? A igreja que está fazendo a obra, não é o pastor e não sou eu. Nós estamos fazendo sob a direção de Deus. E o que temos que fazer como líderes é passar a visão e passar para a igreja as alternativas. A igreja responde, orientada por Deus certamente. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pela atenção. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Nós vamos conseguir, viu? Tá bom. Nós vamos ter esse terreno. Deus quiser. Em nome de Jesus. Vamos cantar agora. Berit estará conosco, nos dirigindo os cânticos. Porque estamos invertendo um pouquinho a ordem hoje. Nós vamos cantar agora, depois já vou pregar. E as outras partes virão depois da mensagem. Vou fazer uma mudancinha hoje aqui na ordem.
Ele é exaltado. Do versículo 24 até o verso 29. Hoje de manhã nós pregamos até o 23. Retomando, pois, Colossenses capítulo 1, 24 a 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Já vimos nas outras semanas que Paulo escreve a uma igreja que ele não conhecia, uma igreja que não foi fundada por ele, uma igreja com a qual não tinha vínculo de fundação, de fundador, mas indiretamente, através de Epáfras, que ele ganhara para Cristo, o trabalho se desenvolveu e ele se sentia numa ligação, embora indireta, com aquela congregação. E que o próprio Epáfras lhe trouxe as notícias das heresias, dos desvios, dos enganos, dos erros religiosos que ameaçavam a congregação. Paulo então escreve para corrigir esses desvios. E ele começa falando a respeito de Jesus, colocando a pedra fundamental. E disso nós já vimos. Mostra que Jesus é Deus. Mostra que Jesus é Criador. Mostra que Jesus é sustentador de tudo que existe. Mostra que Ele é Senhor de tudo que acontece. Mostra que Ele é o cabeça da igreja. Mostra que Ele morreu com o sangue da sua cruz e fez a reconciliação total. Apocatalaxo, lendo hoje de manhã, com reconciliação total, completa. Não é preciso Cristo e mais nada. Ele é suficiente para salvar completamente os que por Ele se chegam a Deus. E agora, ele vai concluir com alguns pensamentos que quero compartilhar com vocês. Vou concluir aqui no capítulo 1. Regozijo. Regozijo. Regozijo é uma alegria. Regozijo é um sentimento de bem-estar. Regozijo é uma euforia. Portanto, é mais do que alegre. É um envolvimento do ser inteiro e que brota espontaneamente do coração de quem está ligado a Cristo, independentemente das circunstâncias, porque Paulo estava preso. Ele escreve essa carta da prisão de Roma. É um homem preso, é um homem que não tem mais o privilégio de estar congregado com os irmãos, é um homem que não pode mais desfrutar do calor das igrejas que amavam e fundaram, não pode mais cantar hinos com eles, não pode mais abraçá-los, não pode mais beijá-los, não pode mais emocionar-se com eles. É o privilégio do pastor, mas ele está feliz, ele se regozija. Creio que, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos procurar o segredo dessa alegria. Como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos, amados irmãos, fazer com que uma garimpagem desse tesouro preciosíssimo que é a alegria de Deus, que perdura apesar das circunstâncias, independe de situações, não carece de estímulos. Nós precisamos aprender esse segredo. Se há uma nota distintiva no Novo Testamento, esta nota emerge do paradoxo entre um povo sofrido. O Novo Testamento é um povo sofrido. Os apóstolos todos morreram, morte violenta, martirizados em testemunho da fé. O único que morreu de morte natural, cerca de 100 anos de idade, que foi João, mesmo assim foi exilado na ilha de Patmos. Passou pela mesma situação de Paulo. Ele era pastor em Éfeso, de repente foi arrebatado por sua fé, foi preso e exilado numa ilha rochosa do mar Egeu, e ali ficava os seus dias sozinho. E foi nesse lugar que ele teve as visões do Apocalipse.
Então eu fico imaginando, amados irmãos, que nós precisamos resgatar de novo a verdadeira alegria de ser crente. Porque o evangelho que se prega hoje é um evangelho que traz alegria dependendo de certas condições. É um evangelho que lhe promete alegria, mas para que você chegue a esta alegria, você tem primeiro que adquirir certas condições. Então você é convidado para uma igreja, você é convidado para crer em Jesus Cristo, mas para que Jesus Cristo mude as circunstâncias do seu viver, se você é pobre, se você é doente. E então, quando Deus fizer você próspero, com bastante dinheiro, e Ele der a você uma saúde perfeita, e Ele resolver todos os seus problemas, você vai ser uma pessoa muito feliz. Você estará de bem com a vida, porque todos os laços e todos os nós que tiravam a sua alegria são afastados por Jesus, e você vive um paraíso aqui na terra. Esse é o evangelho que está sendo pregado por aí. Então, multidões de pessoas sofridas, multidões de pessoas que têm o sonho de uma casa própria, o sonho de fugir do aluguel, o sonho de uma segurança do emprego, o sonho de parar de sofrer em alguma situação. Há uma igreja por aí que eu passei na porta. Quando você desejar parar, se você resolver parar de sofrer, entra aqui. Está escrito na porta. O dia que você resolver parar de sofrer, entre aqui. Agora, isso, senhores, é até uma questão jurídica bem séria. Tirar uma fotografia da placa, entrar lá, e se não parar de sofrer, processar a igreja. Tá certo? Está prometendo, meu irmão. Está prometendo. E se você entrar ali, você vai parar de sofrer. E se você entrar ali e não parar de sofrer, processa a igreja. Não é este o evangelho que eu encontro no Novo Testamento. Não é um evangelho adstrito e circunscrito e limitado por circunstâncias. É um evangelho que me traz felicidade onde eu estou, nas circunstâncias em que me encontro. Ele é capaz de fazer brotar no meu coração, como se for uma fonte divina, a alegria que eu preciso para viver. Esse é o evangelho que eu encontro aqui. O evangelho que eu encontro aqui é o evangelho que diz: no mundo tereis aflições. Não se enganem, no mundo vocês vão ter aflições, porém tenham de bom ânimo. Quer dizer, fiquem de bom ânimo, porque venci. É um evangelho que promete um consolador. Não vou deixar vocês sozinhos, eu mandarei para vós um consolador, ele vai ficar convosco para sempre. E então eu sei, quando eu precisar sofrer, e quando me faltarem os valores do equilíbrio normal da vida, eu tenho de Deus uma fonte incondicional de alegria. Temos que descobrir isso. Temos que dizer não ao evangelho mercantilista. Temos que dizer não ao evangelho do consumo. Temos que dizer não ao evangelho do secularismo. Nós temos que dizer não ao evangelho do materialismo. Nós temos que dizer não ao evangelho do status. Nós temos que dizer não ao evangelho do super-homem. E temos que dizer sim ao evangelho que conforta. Temos que dizer sim ao evangelho que é uma força, um poder dentro de nós. E que nada no mundo destrói o nosso bom ânimo. Este evangelho eu quero descobrir. Regozijo-me agora. E se você continuar lendo, Paulo vai dizer: eu me regozijo no que padeço por vós. Dá para entender? Então, o que eu estou aqui afirmando não é nonsense, diz o inglês, não é nada sem sentido. O que eu estou dizendo aqui está claramente no contexto. Na mesma passagem que ele diz: regozijo-me agora, presente, nesse momento. Em que circunstâncias? No que padeço por vós na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo. Numa passagem que está a palavra regozijo-me, a expressão regozijo-me, estão as expressões no que padeço e o resto de aflições. Deu para entender? Então, aceitar Jesus Cristo e segui-lo não é parar de sofrer.
é ter outra condição para enfrentar o sofrimento. Isso sim é ser privilegiado. É ter outra condição para enfrentar as aflições, até com uma alegria. Mas, pastor, isso é contra a psicologia humana. Claro que é contra. Isso é sobrenatural. Isso é de Deus, gente. Isso vem de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. É o Consolador. Isso é uma dádiva de Jesus Cristo. Dou-vos minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dar, não. A paz do mundo é quando você é bonito, quando você tem saúde, você tem dinheiro, você é culto, você é famoso. A paz do mundo. Você está em paz com o mundo. O dia que você perde tudo isso, você perde o mundo também. Guarda bem no seu coração isso. As pessoas que andam atrás de fama, de fortuna, seja lá o que for, lembre-se uma coisa: você vai desfrutar um pouco enquanto você tem isso. Um dia você vai perder isso. Quando perder isso, perde o mundo também. Ninguém mais vai ligar para você. Evangelho não. Evangelho, o valor é você. Não são as coisas. O valor do Evangelho é você. Você é o valor. Não as coisas que você tem e nem as condições do seu viver, mas você. Por isso Paulo sentia-se privilegiado. Ele disse: olha, eu estou sofrendo, estou preso, estou em aflição, eu estou padecendo. Mas não é um padecimento de uma aflição de quem reclama. Não é alguém murrado no canto dizendo: olha, vocês não veem como eu sofro, olha como eu estou. Não é esse tipo de sofrimento. É realista. Ele entende que está numa situação de aflição. Não é fuga, não. Não é um esconderijo, uma muleta psicológica. Não é isso. Paulo não é um homem alienado da realidade. Ele está nas aflições, no padecimento, ele sabe disso e ele compartilha com os irmãos. Só que ele se sente privilegiado pela circunstância que sofre. Ele se identifica com Jesus. Quando ele diz que na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, ele está tão identificado com o seu Salvador que ele se sente privilegiado de poder passar um pouco de padecimento pelo povo pelo qual Jesus morreu. Jesus morreu pela igreja. Jesus morreu para comprar. E Paulo, quando se sentia sofrer por causa da igreja, e em razão dela, ele se sente privilegiado. Então, senhores, eu creio que um pouco da resposta a essa questão de alegria e sofrimento está na identificação com Jesus Cristo, uma proximidade com Ele, uma sensibilidade de identificação, uma compreensão um pouco maior do coração de Jesus Cristo, do amor dele pela igreja, a ponto de se entregar por ela. Paulo amava essa mulher. Paulo amava o noivo, que é Cristo, e Paulo amava a noiva, que era a igreja. Cristo amou a igreja a tal ponto que a si mesmo se entregou por ela. E é a relação que ele diz que entre o marido e a mulher, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para purificar pela lavagem da água pela palavra, e apresentar assim a igreja irrepreensível, sem mácula, nem dúvida, perfeita. Assim os maridos devem amar suas próprias mulheres. Então Jesus é noivo e a igreja é noiva. Paulo amava o noivo, consagrou a sua vida inteira ao noivo. E para demonstrar o seu amor e fidelidade ao noivo, ele se sentia privilegiado em participar da formação da noiva, da preparação da noiva. Meus irmãos, nós consideramos a igreja com esta concepção. A igreja será a menina dos nossos olhos. A igreja será o eixo do nosso viver. A igreja será uma manifestação visível do Cristo invisível. Eu não posso vê-lo, eu não posso mais tocá-lo. Ele não está mais fisicamente entre nós. Ele está entre nós pelo Espírito Santo, que é o vigário de Cristo.
O vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo. Vigários significa representante. E o vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo, o Paráclito. E o Espírito ninguém vê. O menininho perguntou para o pai: papai, eu aceitei a Jesus Cristo, meu Salvador, e o Espírito Santo está no meu coração, mas como é que eu posso ter essa certeza se eu nunca vi o Espírito Santo? O pai do eletricista pegou o menino e falou: vamos lá, vou mostrar uma coisa, meu filho. Levou o menino lá na usina. Chegou na usina, entrou com ele lá naquelas turbinas, entrou com ele naqueles geradores imensos. E ele mostrou: você está vendo o que está acontecendo aqui, essa turbina, etc. Pois aqui está sendo gerada a eletricidade. Sabe aqueles aparelhos que funcionam em casa, liquidificador, televisão, seu carrinho, seu liga na tomada? Tudo aquilo é movido por essa energia. Você já viu a eletricidade? Nunca viu. Você vê os efeitos que ela faz. Assim também é o Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo, mas vê os efeitos dele. Os efeitos transformadores, os efeitos de edificação, os efeitos da alegria apesar das circunstâncias, os efeitos de uma capacidade de amar o nosso próximo, como nós nunca tivemos antes. Eu sei que o amor que temos uns pelos outros pode e deve melhorar muito. Se você é honesto, e se nós somos honestos, nós vamos admitir que podemos amar-nos muito mais. Mas se formos honestos também, nós vamos compreender que, por imperfeito que seja o amor que nós temos hoje muito mais capacidade de amar do que jamais imaginamos. Eu sei que devo muito amor a muita gente, mas se eu olho para trás, eu não saberia o dia que eu teria tanta capacidade de amar como Deus me deu. E se Ele me deu essa capacidade, eu tenho certeza que posso esperar mais, eu posso buscar mais, eu posso ter mais, porque o Espírito Santo não dá o dom por medida. Então, senhores, ele se sentia privilegiado porque podia compartilhar alguma coisa do noivo. O noivo sofreu, morreu pela igreja, e ele, como amigo do noivo, ele, como amado do noivo, ele se sente feliz de poder dar a sua participação pessoal para a edificação da igreja, mesmo isso significa sofrer. Eu acredito que se Paulo viesse aqui hoje, ele iria, e fosse conversar conosco, ele iria dizer: meus irmãos da Igreja Batista Quarto Centenário, eu estou convencido de que vocês amam a Jesus Cristo. Vocês amam a Jesus Cristo? E os irmãos iriam dizer: nós amamos a Jesus Cristo, é por isso que nós estamos aqui hoje. E depois ele ia dizer: amados irmãos do Quarto Centenário, vocês amam a Jesus Cristo e vocês amam a igreja, não amam? Vocês vão dizer: sim, e não param, nós amamos a igreja. E ele disse: então, irmãos, eu também amo muito a igreja. Vamos agora começar a conferir, então, as credenciais do nosso amor pela igreja. Você quer me mostrar as cicatrizes que você tem por causa da igreja? Irmãos, quantas vezes você levou uma pedrada por causa da igreja? Eu vou dizer: nunca levei uma pedrada por causa da igreja. Paulo vai falar: eu fui apedrejado duas vezes. Quantas vezes você levou uma chicotada por causa do nome de Jesus Cristo? Hein? Eu vou dizer: irmão Paulo, nunca levei uma chicotada. Ele falou: 3 vezes eu tomei 40 menos 1. Então, perigos do mar, perigo do deserto, perigo dos falsos amigos, perigo dos falsos irmãos, dos salteadores, das bênçãos. Paulo poderia mostrar um monte de cicatrizes físicas e morais que ele trazia como troféus do seu amor pela igreja de Jesus Cristo. E eu creio que quando ele chegou nos céus, a coisa mais interessante que Jesus quis ver e os anjos quiseram contemplar foram as cicatrizes de Paulo por amor à igreja de Jesus Cristo. Então, senhores, eu creio que estamos na pista para desenvolver essa lição. Estamos na pista para receber esse conforto. Estamos na pista para que Deus nos comunique esse desejo, e a pista é amor a Jesus Cristo, acendrado.
Aqui está um amor à noiva, ao noivo e à noiva. Porque na medida que nos sentimos em aliança com eles, essa alegria de Jesus, o prazer, o bom prazer do Senhor, extravasará no nosso coração. Vamos amar a igreja, vamos consagrar-nos mais a ela, vamos prezá-la mais, vamos ser mais caprichosos com ela, vamos ter mais carinho com ela, vamos ter mais zelo com ela, vamos participar, vamos nos envolver mais com ela, vamos dar mais do nosso tempo a ela, vamos usar os nossos talentos em favor dela, vamos prover-lhe a boa fama, o bom testemunho, o seu prestígio, vamos colaborar para que ela seja vibrante, vamos colaborar para que ela seja alegre, vamos colaborar para que ela seja realizadora, vamos colaborar para que ela seja de vanguarda, vamos colaborar para que ela seja uma resposta à altura das necessidades do mundo. Amados, porque a igreja muitas vezes marca passo, porque muitas vezes patinamos no mesmo lugar, ano após ano não saímos. Está faltando energia, está faltando braço, está faltando coração, está faltando envolvimento, está faltando sacrifício, está faltando ideal, está faltando visão. Por isso somos tristes, porque não fazemos sacrifício nenhum. Muitas vezes nos colocamos num conforto, com uma tranquilidade, apatia, simplesmente olhando as coisas acontecerem. Então, a noiva não fica como deveria ficar. Há muita gente hoje que ganha dinheiro preparando a noiva para o dia do casamento, para o casamento. Passa o dia lá, tem um lugar que já passa a semana. A noiva vai lá para a semana inteira. Spa, semana. Eu acho que naqueles dias vão preparar no mês. Leva a noiva lá 30 dias. Não estresse, boa alimentação, né? Bom lazer, um solzinho bronzeado, o doutor acompanhando todos os detalhes, outro tratando do cabelo, outro dando banho com leite de cabra, não é isso? Quanto mais cuidado, ela vai chegar no dia do casamento mais bonita, ela vai chegar mais preparada, ela vai chegar mais pronta, caprichada. A igreja, a noiva, e nós temos essa possibilidade de trabalhar para que ela seja linda. Vamos trabalhar para que a igreja seja mais bonita do que ela é. Ela pode ser muito mais bonita, porque ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Paulo diz: desta igreja eu fui feito ministro, meus irmãos. Olha que maravilha, no versículo 25: desta igreja eu fui feito ministro. Ministro aqui é a palavra, mesmo palavra usada para diácono. É a mesma palavra, o mesmo sentido da palavra usada para diácono. Paulo se sentia da igreja como um escravo. Ele se sentia como um escravo da noiva. Que a noiva precisar, ele está ali para obedecer. Ele está ali para atender. Ele não era o chefe, ele não era o dono, ele não era o astro, ele não era a figura central, ele não era uma personalidade a ser cultuada, ele não queria nada disso. O prazer dele era ser servo da noiva. Certo? A grande situação na igreja não é posição, não é título. O título de pastor não faz o pastor. O título de pastor não faz o pastor. O título de diácono não faz o diácono. Porque a questão na igreja não é título, a questão na igreja é função. Estou feito servo desta igreja, eu sou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Deus me concedeu o privilégio de servir, irmãos. Você para de pensar em você e você começa a pensar nos irmãos. Um outro segredo de ser feliz é parar de ficar pensando em você. Nós pensamos muito, irmãos. E quando nós começamos a pensar mais nos outros, a felicidade decorre nisso.
você faz a felicidade de alguém como um bumerangue, vem uma dose de felicidade para o seu coração. Então, em vez de ficar namorando, vamos fazer alguém feliz. Descubra isso. Como é que eu posso fazer alguém feliz? Pare um pouco de pensar nas suas próprias e comece a pensar em outro. Na medida em que nós projetamos o desejo de outro, ver a felicidade de outro, trabalhamos a felicidade de outro, pensamos menos na nossa. Deus, isso tem um efeito na vida que só experimentando você. Preciso encerrar, foi embora. Gostaria de ter 2 horas para pegar para esse irmão, que seria maravilhoso, mas não temos. Vou falar rapidamente sobre esse mistério que esteve oculto. Paulo vai dizer no 26, esse mistério esteve oculto, que é essa grande comunicação que Paulo quer compartilhar com eles. Olha, o mistério esteve oculto desde os séculos. Em todas as gerações esteve oculto esse mistério. Mas agora esse mistério, irmãos, foi revelado a nós os santos. Ele está dizendo, irmãos de Colossos, igreja, vocês que são igreja, vocês sabem que vocês têm um grande problema, que nem os profetas tiveram. Vocês que são santos, que são membros dessa noiva, vocês que são parte desse corpo, vocês sabem que vocês têm acesso a um segredo que os profetas não tiveram. Que coisa esplêndida. Deus escondeu esse aspecto. Então ele diz assim, foi manifesto aos santos agora. Quer dizer, foi mistério no coração de Deus. Deus guardou aquilo, não mostrou para nenhum profeta, não está no Velho Testamento, e agora Deus abriu o coração para a igreja. O noivo compartilha com a noiva coisas que ele não compartilha com mais ninguém, não é isso? Então o noivo guardou isso para compartilhar com a noiva. Que mistério é esse? Ligados às riquezas da glória de Cristo, o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da vida. Gentios, aqui é a palavra-chave. Sabe o que aconteceu? Haveria uma comunidade nova, depois que Jesus viesse, haveria uma comunidade nova, onde Deus congregaria nessa comunidade todas as pessoas. Não era mais Israel, não era mais o privilégio de ser uma das tribos, não era mais de ser semente, descendente, filho de Abraão. Agora qualquer pessoa, de qualquer raça, tipo, nação, língua, ia ter aceito no pacto com Deus, fazer parte do povo de Deus. Não ia perguntar mais a nacionalidade, não ia perguntar mais a situação social, se é homem, se é mulher, se é judeu, se é gentil, se é escravo, se é livre. Isso não mais teria importância. Mas Cristo seria em todos esperança e glória. E disse o seguinte: a quem anunciamos? Cristo em vós, esperança de glória, a quem anunciamos? E aí, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olha, para encerrar as últimas palavras, vou dizer: só Jesus Cristo supre a necessidade de todas as pessoas. Só. Em Jesus Cristo nós temos a satisfação das necessidades de todos. Algumas coisas no mundo são reservadas a algumas pessoas. Por exemplo, o dom de ver. Não são todas as pessoas que enxergam. Existem pessoas cegas. Então o dom de ver a luz não é para todos. Não são todas as pessoas que ouvem. Estava agora vendo os instrumentos, como nossos ouvidos são polivalentes, né? Ao mesmo tempo eu ouço o piano, eu ouço a bateria do Quinho, eu ouço a guitarra, o baixo do Zé, do violão, do bungas, não é isso? Eu ouço tudo ao mesmo tempo. O ouvido é um só, eu ouço tudo ao mesmo tempo. Que coisa interessante. E fico pensando quantas pessoas não podem ouvir esses sons, são surdas. A cultura não é para todos. Cantar um belo hino não é para todos. Vocês cantam muito bem. Gostaria de cantar com vocês. Não é para mim, não é para todos. Então, senhores, há certas coisas que não são para todos. Mas Cristo é para todos. Não? Todo homem, ele é satisfação para Deus. O Evangelho é para todos. É de acesso generalizado. É prometido para todos.
todos, é oferecido para todos, é solução para todos. E Paulo disse, para que todo homem perfeito seja apresentado, todo homem perfeito em Jesus Cristo. Todos podem ser perfeitos em Jesus Cristo. Nós somos pecadores, mas em Cristo todos podemos ser perfeitos, todos. Paulo diz, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu combato, segundo a eficácia que opera em mim. Se você quer o poder de Deus para essa finalidade, eu vou lhe dar. Deus não dá poder para o homem manipular. Esse poder ele não dá para homem nenhum. Deus não dá poder para o homem manipular. Deus não dá poder para o homem controlar. Deus não dá poder para o homem se exaltar, mas Ele dá poder para o homem servir. Quer esse poder? No dia que você realmente desejar servir a Deus, como deve ser servido, você terá esse poder. Paulo diz, em quem eu sirvo poderosamente. A obsessão dele era servir e nunca lhe faltou poder para servir. Até mesmo poder para enfrentar as prisões, as aflições, as angústias, a solidão, o abandono. Vou dizer, até mesmo morte. Não lhe faltou poder para enfrentar a doença. O poder de Deus está à disposição de quem quer ser. No dia que você quiser servir a Deus como Ele merece, você terá o poder para servir. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos nesta noite por este texto magistral da tua palavra. Bem reconhecemos que a expressão humana e a pretensão de um sermão, de uma mensagem pregada, fica muito aquém para transmitir toda a riqueza desse texto. Mas confiamos no Espírito Santo que Ele, o grande preceptor, há de iluminar o entendimento dos crentes e há de comunicar a eles o conteúdo deste texto para o seu desenvolvimento espiritual. Quando estamos pregando a tua palavra, não estamos sozinhos, estamos num processo de parceria, Deus e o homem. O homem fala com a voz e a expressão humana e o Espírito Santo entra com a unção e a iluminação. Portanto, nós te pedimos humildemente que este texto e esta mensagem possam ser úteis para a tua noiva, para a tua igreja, despertando vidas, consagrando corações, mudando atitudes e enchendo de poder os servos e as servas que desejam trabalhar para a tua glória. Nós olhamos para as pessoas que estão entre nós hoje à noite e ainda não pertencem a essa família espiritual, ainda não foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, ainda não estão reconciliadas nessa reconciliação completa. Que a tua palavra nesta noite seja um chamamento, seja uma vocação, seja um apelo ao coração, para que as pessoas se entreguem a Jesus Cristo e o recebam com sua única esperança, para poderem fazer parte da noiva, para poderem fazer parte do teu povo, para poderem ingressar nesse mistério que agora foi revelado. Cristo em nós, esperança da glória. Conforta corações, seca lágrimas, comunica conforto, comunica força, comunica alegria, Senhor, apesar das circunstâncias da vida, que nós não desejamos de maneira nenhuma determinar qualquer mudança. Nós desejamos antes que nossas vidas em tuas mãos sejam como o barro na mão do meio. Queremos que nossas vidas em tuas mãos sejam um instrumento passivo e pacífico para enfrentar as situações todas que tu permites, porque tudo contribui para o bem dos que te amam. Desenvolve em nós esta fé, para que possa restar no fundo do nosso coração sempre essa força, esse poder que o regozijo espiritual comunica, que ninguém pode tirar, circunstância nenhuma pode tirar, porque o que Jesus dá ninguém tira. Abençoa, pois, esta igreja, o corpo de Cristo aqui representado, que
cada um de nós se sinta responsável, envolvido diretamente no seu aformoseamento, no seu aperfeiçoamento, em sua beleza, em seu crescimento. Rogamos destas bênçãos que nos use com muito mais intensidade, que nos dê muito mais capacidade de amar do que já temos, para que nossa vida seja um motivo de alegria para o teu coração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados meus, nós vamos agora ao coro da igreja. Ou melhor, temos o Remos, o conjunto Remos, que é os peregrinos, com a palavra do Senhor.
graça e glória do Senhor, uma igreja que faz missões. Nós queremos agora que os visitantes sejam apresentados. Pedimos aos irmãos, irmão Amaral está aqui, uma presente aos visitantes. Iremos saudá-los depois com o coro cantando e para encerrar depois com a bênção apostólica e o pós-luz, o solo do irmão Rodolfo Júnior. Boa noite, irmãos. Gostaria que na medida que eu faço os nomes, se colocassem de pé. Está conosco hoje a família do irmão Silvio Moreira. É a Clarice, a Renailde, a Régila, o Wesley, a Everaldina, o Anderson, a Michelle, a Tamires, a dona Isaura e a dona Maria Alves. A dona Isaura é mãe do Silvio e a dona Maria Alves é tia. Só que o Silvio me disse que ele praticamente considera as duas como mãe, né? Apesar de vocês dizer outras coisas, mas é a consideração como mãe. Deus abençoe a presença de vocês aqui. Espero que voltem outras vezes. Gostaria que se colocasse de pé também a dona Vicência da Igreja Evangélica Quadrangular, e convidada pela Rita. A Rita já esteve conosco algumas vezes e agora trouxe a dona Vicência. Deus abençoe a sua presença, dona Vicência. Há mais algum visitante conosco hoje que não passou pelas nossas santações? Pois não? Alessandra? Sandra, Deus abençoe a sua presença, Sandra. Volte outras vezes. Aqui tem uma senhora. Maria Médici. Deus abençoe a sua presença, Maria. Volte outras vezes aqui. Mais algum visitante? Inácio e Sueli. Deus abençoe a presença dos senhores aqui. Volte outras vezes. Amém. Mais algum visitante? Se não há, que Deus assim é mais um garotinho. Qual o seu nome? Renan. Renan, Deus abençoe a sua presença, Renan. Volte outras vezes aqui para estar conosco.
Mais algum visitante? Subindo a Carla, cadê a Carla? Deus abençoe a sua presença, Carla. Volte outras vezes, está conosco. Pois não? Que bênção. Amém. Mais algum visitante conosco hoje? Então, que Deus abençoe a presença de todos vocês. Esperamos que os outros visitantes tomem a iniciativa da Carla para deixar de ser visitante, passar a estar sempre conosco aqui. Amém. Obrigado, irmão Amaral. Nós convidamos vocês para virem conhecer a Escola Bíblica Dominical, né, Marquinhos? Escola Bíblica Dominical, né? Aos domingos, às 9 horas da manhã, temos as classes bíblicas. Vem um dia conhecer a Escola Bíblica, estudar a Bíblia conosco, é grátis, todo o material é grátis e você é muito bem-vindo. Vem um dia, vem um domingo visitar a nossa escola, às 9 horas da manhã, tá bom? O coro vai cantar agora o hino e vou pedir licença para vocês oferecer aos visitantes. Pode? Nossa, nós vamos oferecer a todos os visitantes o hino deste momento. Oh
permaneceremos até o pós-lúdio terminar a execução. Aí estaremos despedidos. E agora, Senhor nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, teu Filho amado, o amor insondável de Deus Pai, as consolações sublimes do Espírito Santo de Deus estejam com teu povo reunido neste lugar, assim como em toda a face da terra, desde agora e para sempre.